Prezados irmãos e irmãs, é uma grande alegria tê-los conosco, participando de mais este nosso culto online, aqui na Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo. É uma alegria ainda maior podermos iniciar um novo ano ouvindo a Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe este nosso momento de culto. Que todos possam se sentir muito bem estando conosco. Nós queremos iniciar com grande alegria, louvando ao nosso Deus. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito.
o Deus de toda misericórdia, entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Queremos, neste momento, ouvir o Salmo para hoje, Salmo de número 119, Salmo 119, dos versículos 97 até o versículo 105, que diz assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés, é luz que ilumina o meu caminho. Queremos louvar a Deus com mais uma canção. Sustentarás até o fim, pois tu és uma lâmpada aos meus pés e a luz em meu viver. Tu és uma lâmpada aos meus pés.
Queremos, neste momento, ouvir a leitura do Antigo Testamento, que está em 1 Reis 3, dos versículos 4 até o versículo 15. E diz assim: Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e lhe disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois, deu uma festa para todas as autoridades. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir ainda a carta de Paulo aos Efésios, Efésios 1, 3 a 14, e diz assim: Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus.
A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui as leituras. Queremos, neste momento, cantar mais um hino. O Santo Evangelho para hoje está em Lucas 2, 40 a 52, texto que nos traz o relato do menino Jesus. E diz assim: O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando?
Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar neste momento a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, queremos cantar mais uma canção. Senhor meu Deus, quero te agradecer por mais um ano que passou. Tua santa mão me sustentou. Eu sei, não foi fácil, impossível, enfrentei. Às vezes sorri, às vezes chorei, mas não desisti de ti. Que eu ame as pessoas e me doe mais, que a guerra seja atormentada de paz, que minha vontade seja o teu querer, meu Senhor. Adeus ano velho e que venha o novo, Senhor, quero estar contigo de novo e a ti eternamente. Aleluia, 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 Queridos irmãos, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial.
Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Que Deus, Espírito Santo, opere em nós o poder de tua santa palavra. Amém. Início de ano. Mais um ano se inicia. Novas expectativas, novos planos, novas esperanças. Todos nós já estamos cansados de saber e até mesmo de ouvir que 2020 foi um ano bem complicado. Agora, só nos resta esperar e desejar que este novo ano seja melhor e que tudo volte ao normal. Talvez, durante essa crise que nós passamos, muitos se perguntaram: onde estava Deus? Onde está Deus nesses momentos? E é uma pergunta comum que fazemos. Onde estava Deus quando várias pessoas sofreram, morreram? Onde estava Deus quando os judeus sofreram com o Holocausto? Perguntas desse tipo normalmente são feitas por incrédulos, para provar ou testar a nós cristãos. E talvez no ano de 2020 muitos de nós também fizeram esta pergunta: onde está Deus? No texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, nós temos a cena em que Maria e José, juntamente com Jesus, vão a Jerusalém. Quando eles retornaram, após caminharem por um dia, eles se deram conta de que Jesus não estava no meio deles, e nem com os parentes deles. Lhes bateu um desespero. Aonde está Jesus? Aqueles que são pais devem compreender isso de uma melhor forma, devem saber melhor o que é o desespero de não saber onde o seu filho está. Mas foi então que eles encontraram Jesus no templo, no meio dos mestres e doutores da lei. Imediatamente, então, os pais o questionaram: filho, por que tu fez isso com a gente? E Jesus, com toda a sua calmaria, respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? No final, eles não entenderam o que Jesus disse, e o texto termina mostrando que Jesus, mesmo sendo Deus, obedeceu aos seus pais e retornou para Nazaré. E lá ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A comparação pode não ser uma das melhores, mas o desespero que Maria e José sentiram ao não saber onde Jesus estava, talvez é o mesmo que nós sentimos quando nós perguntamos: onde está Deus? E da mesma forma, a resposta que Jesus deu aos seus pais também se aplica a nós. Ele está cumprindo a sua promessa. Ele está onde deveria estar. Semana passada, Deus estava ali, no Natal, no menino Jesus, no Verbo que se fez carne. É comum nós sentirmos a falta de Deus, principalmente em momentos angustiantes e em momentos de aflição. Mas Ele não nos abandonou. Ele ainda está cuidando de nós. Jesus mesmo disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus foi ao céu para preparar um lugar
para nos receber, mas ele retornará para nos buscar. E as coisas que nós vivemos hoje não se compararão com as coisas que iremos viver. Jesus, ele está comigo e está contigo. Ele se fez e se faz presente na palavra, no batismo, na Santa Ceia. Onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, ali eu também estarei com elas, diz Jesus. Por isso, nós podemos nos alegrar mesmo nos momentos de dor e de sofrimento, porque o nosso Deus, ele é um Deus que se faz presente na dor. Talvez 2020 tenha mostrado que no fundo do poço há ainda um alçapão que leva mais para baixo. Mas até mesmo ali, Deus ele se faz presente e nos dá o seu amparo. O que cabe a nós fazermos enquanto Jesus não retorna? Talvez a primeira coisa seja meditar na lei de Deus. Meditar e estudar a palavra de Deus é uma coisa aprazível, é uma coisa saborosa e é até mesmo uma coisa agradável. Como diz o salmista, a lei de Deus é mais doce do que o mel. A lei de Deus nos concede uma rica compreensão e clareza. Foi o que Salomão pediu. Ele pediu por um coração compreensivo e sabedoria para julgar o que é certo ou errado. E Deus lhe abençoou. E que, da mesma forma, assim como Salomão, possamos nós também reconhecer que não merecemos as maravilhosas oportunidades que Deus nos dá. Por causa das nossas limitações humanas, nós não somos capazes de responder perfeitamente aos desafios que nós recebemos. Mas em Cristo nós temos perdão. Somos nova criatura e podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos dá coragem e sabedoria. Que em 2021 possamos nos apegar ainda mais à palavra de Deus. Palavra essa que também é lâmpada para guiar os nossos pés. A luz da palavra não é para os nossos olhos e para a nossa visão. Ela é para os nossos pés e caminho. Mas os nossos pés não podem ser iluminados e os nossos caminhos não podem ver. Portanto, este versículo ele descreve a obra da palavra de gerar a fé. A palavra guia os pés e o coração. A fé não requer nenhum tipo de entendimento. A fé, ela simplesmente ilumina o nosso coração e nos mostra qual o caminho da salvação: Jesus Cristo. Que em 2021 isso se faça ainda mais presente. Que em 2021 a palavra continue habitando entre nós. Que em 2021 continuemos aguardando o nosso Salvador voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei. Mas eu sei que Ele vem, porque Ele mesmo prometeu. Nessa certeza, com essa alegria, nós podemos viver mais um ano. Viver mais um ano sendo guiado e orientado por Deus. Que nós não nos esqueçamos disso. Que nós não nos esqueçamos da promessa que Deus faz a nós. Normalmente, no fim de ano, nós fazemos muitas promessas. Nesse próximo ano eu serei isso, serei aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas as nossas promessas são falhas. E a promessa de Deus, ela é verdadeira e não falha.
Por isso, nós devemos nos apegar à sua palavra unicamente e confiar que Ele está cuidando e vai cuidar de tudo. Seja um ano mais difícil do que 2020 foi, ou seja um ano mais fácil, Deus ele está cuidando da gente e nós temos todos os motivos para se alegrar. Nessa certeza, sigamos os mandamentos de Deus. Peçamos para que Deus e Espírito Santo nos capacite a amar o nosso próximo e a viver de acordo com a sua palavra. Que Deus, em sua graça, abençoe a cada um de nós e que possamos ter um feliz e abençoado ano novo. Que Deus cuide de cada um de nós. Amém. Neste momento, nós queremos falar com Deus em oração. Deus triuno, por tua graça terminamos mais um ano de nossa vida e de nossa peregrinação na terra. Hoje, em teu nome, iniciamos este novo ano. Senhor, quantos são os benefícios que nos concedeste no ano que passou? Por causa dos nossos pecados, merecíamos apenas raiva e castigo. No entanto, mantiveste graciosamente a tua preciosa palavra e os santos sacramentos em tua igreja. Concedeste a paz e a concórdia no governo. Deste-nos felicidade e bênçãos através do nosso sustento. Deste-nos grande quantidade de bens para o corpo e para a alma. Guardaste, como Pai amoroso, a tua igreja de doutrinas falsas e perseguição da fé. Protegeste o nosso país de invasão de inimigos e de pessoas que sempre desejam o nosso mal. Protegeste a nossa casa e bens de incêndios e de inundação. Com os teus olhos vigilantes, afastaste de nós toda desgraça fatal. Até mesmo em meio à pandemia que sofremos, o Senhor estava nos guardando, protegendo, cuidando e preservando. Como demonstrar a devida gratidão por todas essas bênçãos? Eis que te oferecemos, Senhor, ao encerrar o ano velho, o louvor de nossos lábios e corações, e celebramos tua graça e misericórdia com todas as nossas forças. As nossas almas te glorificam, os nossos espíritos te bendizem, as nossas bocas te rendem graças, e tudo o que há em nós te louva sempre. Amado Pai, pedimos que nos dê sabedoria, entendimento e um coração compreensivo, que nós saibamos viver a tua lei conforme a tua santa vontade. Guarda-nos, por amor a Jesus, aquele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, vamos chegando ao final de mais este nosso culto online, mas lembrando que o culto ele continua na nossa vida diariamente. Diariamente servimos a Deus com os dons que Ele
nos concedeu. Que todos possam ter um feliz 2021, na certeza de que Deus está cuidando e está guardando cada um de nós. Ele está conosco e Ele vem nos buscar. Que Jesus continue nos acompanhando. Amém.